Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos debates assim mais quentes e importantes do Brasil atualmente. A proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1. Isso. E para fazer essa análise, a gente está com um material bem completo aqui. Da PEC 8, que é a proposta oficial, várias análises de economistas, reportagens, cenários de mercado e também, claro, as posições dos deputados. Exato. E a nossa missão aqui é justamente pegar tudo isso e entender os argumentos. De um lado, tem uma mobilização gigante por mais qualidade de vida, por mais dignidade. E do outro, o alerta vermelho do mercado, né? Falando de desemprego, de perda de produtividade. É um verdadeiro cabo de guerra. Um cabo de guerra sobre o futuro do trabalho no país. Pois é. A questão que fica é: como uma ideia que nasceu com tanta força nas redes sociais pode, na prática, redesenhar o nosso dia a dia sem quebrar a economia? Vamos começar a desemaranhar isso? Vamos lá. Para a gente entender a força desse debate, a gente tem que começar pela origem. Isso não foi uma ideia que um político simplesmente tirou da cartola, né? Não, de jeito nenhum. A faísca veio de um movimento popular, o Vida Além do Trabalho, ou VAT. O VAT. E eles conseguiram mais de 1,5 milhão de assinaturas numa petição online. É muita gente. É uma pressão popular massiva. E foi exatamente essa mobilização que deu a base para a deputada Érica Hilton protocolar a PEC 8 de 2025. E o argumento dela é muito forte. É fortíssimo. Ela chega a usar um termo bem pesado. Ela classifica a escala 6x1 como um sistema modernizado de escravidão. Nossa. A ideia, segundo ela, é que um único dia de folga não é descanso de verdade, sabe? É só um respiro para resolver pendências, pagar conta, e na segunda tudo recomeça. E essa percepção parece que tem um apelo popular enorme. Uma das reportagens que a gente analisou cita pesquisas de opinião. Isso, que mostra um apoio de quase 70% da população. 70% é um número muito expressivo. Parece que essa tecla de ter mais tempo para a família, para estudar, para viver, realmente ressoou. Com certeza, e os defensores da PEC não veem isso como algo impossível, pelo contrário, eles apontam para exemplos internacionais. O caso do Reino Unido, né? É o mais citado. Exatamente. Lá, eles fizeram um programa piloto com a semana de 4 dias de trabalho. E o resultado foi, assim, impressionante. O que aconteceu? 92% das empresas que participaram do teste decidiram manter um novo formato. Peraí, 92%. É quase todo mundo. Mas e a grande preocupação de sempre? Produtividade, faturamento. Como ficou isso? Aí é que está o ponto que os defensores da PEC usam como grande trunfo. Nesse experimento britânico, 71% dos trabalhadores relataram menos burnout, menos estresse. Ok, isso é ótimo para o trabalhador. E para a empresa? A receita média das empresas não caiu. Pelo contrário, aumentou 1,4%. A tese é que um trabalhador descansado, mais feliz, não é um custo. Ele é um investimento. Ele produz mais e melhor. Essa é a visão dos sonhos que a PEC tenta importar para cá, então. Exato, essa é a grande aposta. Esse exemplo do Reino Unido soa quase bom demais para ser verdade, sabe? Trabalhadores mais felizes, empresas lucrando mais. Mas as fontes que a gente recebeu também jogam um balde de água fria bem gelada nessa ideia, né? Jogam, e o contra-argumento parece girar em torno de um problema muito específico, muito brasileiro. E seria? Produtividade. Ou melhor, a falta dela. Esse é o fantasma que assombra o debate inteiro. Nossas fontes são unânimes nisso. A produtividade da economia brasileira está estagnada. Estagnada é pouco. Está parada há pelo menos uma década. O setor de serviços, que é gigante, emprega 70% da mão de obra formal. Sim. Viu a produtividade crescer só 0,2% desde 1995. Isso é quase um estado vegetativo. Ok. Entendi que a nossa produtividade é baixíssima, mas me ajuda a conectar os pontos. Como exatamente essa baixa produtividade se choca de frente com a redução da jornada? Qual é a conta que não fecha? A conta é bem direta. A proposta da PEC é reduzir as horas de trabalho, mas mantendo o mesmo salário. Certo. Para o empresário, isso significa que o custo de cada hora de trabalho do funcionário dele aumenta.
Um dos analistas econômicos nas nossas fontes estima que o impacto na folha pode chegar a quase 20%. 20% a mais de custo. Exato. Agora, imagina esse custo adicional numa economia onde a produtividade não cresce. A empresa não consegue, produzir mais para compensar esse gasto. Então as saídas para a empresa são poucas. Ou absorve o prejuízo, ou repassa para o preço, ou corta a gente. O medo do desemprego vem daí, da ideia de que as pequenas e médias empresas, que são a maioria, não conseguem fazer as duas primeiras coisas. Exatamente essa é a lógica. E existem projeções, assim, bem alarmantes sobre isso? Que tipo de projeções? Um estudo do Centro de Liderança Pública, o CLP, que foi citado em várias reportagens, projeta uma perda de até 640 mil empregos. 640 mil empregos? Nossa, é um impacto gigantesco. Isso se a jornada for de 44 para 40 horas. Exato. Se for de 44 para 40 horas. E o estudo detalha os setores mais atingidos. Quais seriam? O comércio seria o mais afetado, com uma perda estimada de 164 mil vagas. Pensa no lojista, no supermercado. Depois vem a construção civil e o agronegócio. Entendi. O medo é que o empresário, em vez de contratar mais gente para cobrir o horário, invista em automação ou simplesmente demita para ajustar as contas. Isso, ou a outra alternativa que os analistas apontam, Que seria a informalidade. a pejotização. Exatamente. Empurrar mais gente para o modelo PJ para fugir desse novo custo. A pejotização já é uma realidade para fugir do custo Brasil, né? E uma medida como essa poderia acelerar muito essa tendência. O famoso tiro que sai pela culatra. Em vez de mais direitos, a gente teria mais trabalhadores sem proteção nenhuma. Esse é o grande risco apontado. Então, de um lado, a gente tem a promessa de mais qualidade de vida, com o exemplo do Reino Unido como um sonho. E do outro, o fantasma do desemprego em massa, ancorado na nossa baixa produtividade. E no meio disso tudo, arbitrando essa briga de narrativas, está o Congresso Nacional. Como esse jogo está sendo jogado lá em Brasília? Bom, as estratégias são completamente opostas. O governo e a base aliada tratam o tema como prioridade máxima. Eles querem urgência na votação. De preferência antes das eleições, eu imagino. Com certeza, antes das eleições municipais. A própria deputada Erika Hilton diz nas entrevistas que o ano eleitoral é um trunfo, porque, nas palavras dela, constrange os parlamentares a votarem a favor de uma pauta que é super popular. Faz todo sentido. Nenhum político quer ser visto como contra o descanso do trabalhador em ano de eleição. Mas o Centrão não deve estar com essa pressa toda. De forma alguma. O Centrão já sinaliza muita resistência a uma mudança assim tão brusca. Eles falam em negociar condicionantes. Que tipo de condicionantes? A principal seria um período de transição bem longo, talvez de 5 a 10 anos, para que as empresas pudessem se adaptar. É uma forma de dizer sim para o eleitor, mas na prática empurrar o problema para frente. E existe uma oposição mais direta, que é contra a ideia em si? Sim, existe. Uma ala mais liberal do Congresso. Uma das análises que a gente tem é do deputado Kim Kataguiri, que classifica a PEC, sem meias palavras, como demagogia e populismo. O argumento dele é mais técnico, né? Ele ataca a estratégia por trás da proposta. Exatamente. O ponto dele é porque o caminho de uma PEC que é super complexo e demorado, que mexe na Constituição, se poderia ser feito de um jeito mais simples. Isso. Ele argumenta que a Constituição já permite jornadas menores, bastaria um projeto de lei simples que tramita muito mais rápido. Então, por que insistir na PEC segundo essa visão crítica? A vantagem seria manter o tema em evidência por mais tempo. O processo de uma PEC é lento, tem várias votações. Para os críticos, a estratégia não é aprovar a medida, mas usar essa tramitação como um palanque político contínuo durante o ano eleitoral. E ele usa um exemplo para sustentar esse argumento, né? Sim, ele compara com a PEC das domésticas. Ele a menciona como um exemplo negativo do que pode acontecer. E o que aconteceu lá de fato? A informalidade no setor aumentou mesmo depois da aprovação? Os dados mostram que sim. A intenção era nobre, claro, garantir direitos como FGTS, jornada de 8 horas, mas ao aumentar o custo da formalização,
muitas famílias empregadoras optaram pela informalidade ou pela demissão. E o número de trabalhadores com carteira assinada caiu. Caiu nos anos seguintes. O argumento dele é que a PEC 8 pode repetir essa história, só que numa escala muito maior, precarizando o trabalho em vez de melhorar. Ok, então o debate é muito mais fundo do que ter mais uma folga. A gente falou de produtividade, de custo, de política. E tudo isso parece levar a um problema crônico, o tal do custo Brasil. Exato. E uma das fontes detalha bem esse ponto. O custo Brasil é tudo que uma empresa paga além do salário líquido, não é só o salário. Tem todos os encargos, né? INSS, FGTS, férias, terço de férias, 13º. Quando você soma tudo isso, o custo de um trabalhador CLT pode ser mais de 50% acima do que ele realmente recebe no bolso. 50% a mais. Aí a pejotização vira uma válvula de escape quase irresistível para a pequena empresa, que está tentando sobreviver. É a solução mais fácil, embora muitas vezes ilegal, para cortar custos. Contratar alguém como PJ pode reduzir esses encargos pela metade, ou até mais. Isso cria um ciclo vicioso, imagino. Cria. E o que é interessante é analisar quem é o maior perdedor nisso tudo. Não é só o trabalhador que fica sem direitos. No fim das contas, o grande prejudicado é o próprio Estado. Como assim? Explica melhor. Cada vez que um contrato CLT vira um contrato PJ, o governo deixa de arrecadar. Ele perde as contribuições para o INSS, perde o imposto de renda. Menos dinheiro entrando no caixa. Exato. E isso significa mais pressão sobre a Previdência Social, que já é deficitária. Ou seja, a informalidade, que é gerada pelo alto custo do trabalho formal, acaba minando a capacidade do Estado de financiar a aposentadoria de todo mundo. Entendi. O debate sobre a escala 6x1, então, não é isolado. Ele é um sintoma de um problema muito maior. É a ponta do iceberg. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Como tornar essa proposta viável? Como dar ao trabalhador o descanso que ele pede sem quebrar as pequenas e médias empresas e sem piorar o rombo das contas públicas? Essa é a questão central que ainda não tem uma resposta clara. A PEC prevê a manutenção do salário, mas ela não oferece nenhum mecanismo para ajudar as empresas a absorverem esse aumento de custo. Não tem uma contrapartida? Nenhuma. Os analistas mais céticos argumentam que a solução não pode ser só uma canetada na lei trabalhista. Ela precisaria vir junto com reformas estruturais, como uma reforma tributária que diminua o custo de contratar formalmente no Brasil. Sem isso, a conta simplesmente não fecha. Fica muito claro que não existe uma resposta fácil. De um lado, tem a promessa de uma vida com mais dignidade, mais tempo, uma demanda que ecoa em milhões de lares e que parecem, em sua essência, muito justa. E do outro lado, o medo real, baseado em dados de que a conta dessa promessa não feche na nossa realidade econômica. O temor de que o resultado seja mais desemprego, mais informalidade, prejudicando justamente os mais vulneráveis. As fontes mostram um espelho perfeito dos nossos dilemas como país, né? O anseio por avanços sociais batendo de frente com a realidade de uma economia de baixa produtividade. E um sistema de custos extremamente complexo. É o Brasil resumido nesse debate. Isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. A baixa produtividade é, sem dúvida, o grande obstáculo para esse avanço. Mas a pergunta que fica no ar é: a redução da jornada nesse cenário seria o golpe de misericórdia em empresas que já lutam para sobreviver? Ou, como sugerem os experimentos internacionais mais otimistas, poderia ser justamente o choque de realidade que a gente precisa? Um choque para forçar as empresas a inovar, a investir em tecnologia, em eficiência e, finalmente, destravar a produtividade que o Brasil tanto precisa para crescer, de forma sustentável.